Bom dia, mimosos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a lei da atração. Não sei se vocês já viram o filme ou leram o livro O Segredo. Eu queria dizer que isso é real, A atração é real. Ela está constante e presente no universo, faz parte do universo. É energia, é vibração. Isso é real. O que tu pensa, tu atrai, seja positivo ou negativo, energias boas ou energias ruins. Isso está no livro Segredo, assim como está na Bíblia. Em Provérbios 23:7, diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Isso está na Bíblia. Então, o que tu vibra, o que tu sente, o que tu pensa, tudo isso traz para a tua realidade. Se tu acaba pensando muito em tragédia, se tu acaba pensando muito em doença, se tu acaba pensando muito em quanto as coisas estão ruins, enquanto a coisa tá mal, isso acaba piorando e atraindo a negatividade para que, mesmo que ainda não esteja acontecendo, se torne real. Então, tenta ter pensamentos felizes, pensar em coisas boas e viver, mesmo quando estiver acontecendo algum problema, pensar em coisas boas, pensar no quanto tu quer e sabe e acredita que aquilo vai melhorar. Isso também tá interligado à fé, à crença. Tu já ouviu falar em placebo? O que é o placebo? É um remédio ou um tratamento que não tem propriedades farmacológicas ativas, ou seja, é um remédio que não é remédio. Antigamente era uma pílula de açúcar. O que acontece? O placebo simplesmente tu dá o tratamento ou o remédio para uma pessoa e fazer ela acreditar que aquilo vai melhorar ela. Então, ou seja, a partir do momento que a pessoa crê, que ela pensa que está melhorando por causa daquele remédio, ela começa a melhorar. Isso foi um estudo já provado. Isso é científico, não é uma coisa que eu estou dizendo, não é uma coisa que surgiu agora, isso existe há anos. O placebo é dado para uma pessoa onde os médicos acreditam que simplesmente o fato dela pensar que vai melhorar, ela acreditar que vai melhorar, ela achar que aquilo vai curar ela, ela vai acabar se tornando melhor. Então, ou seja, tudo é pensamento, vibração, energia. Então, se tu crê, tu pensa, tu acredita, tu consegue. Então, é científico. Outro detalhe eu não sei se vocês já pararam para pensar numa coisa, isso está no livro e no filme. Tu pensar em uma pessoa durante muito tempo. Tá? Tu pensa naquela pessoa, e aquela pessoa, e tipo assim, faz tempo que tu não vê aquela pessoa, faz muito tempo que tu não vê aquela pessoa, e tu começa a pensar, a lembrar, a imaginar, a pensar em conversas com aquela pessoa, quando vê, puf, magicamente tu vê aquela pessoa. Isso tá no livro, isso acontece na vida real. Às vezes tu pensa assim, eu preciso de dinheiro, eu quero achar dinheiro, eu quero ver dinheiro, eu quero não sei o quê. Daqui a pouco tu não vai achar dinheiro caminhando na rua. Ou pode acontecer, mas é difícil. Mas daqui a pouco ou tu fecha um negócio que tu já estava descrente, ou tu recebe um aumento, ou vem uma dívida que já estava desacreditada que receberia, ou tu simplesmente, como diz, acha dinheiro. Ou aparece uma oportunidade de negócio na tua vida, onde tu começa a ganhar dinheiro. Então,
tu começa a pensar nas coisas, tu começa a acreditar naquilo, tu começa a focar que aquilo está acontecendo, vai acontecer e que se torna real e aquilo acaba se tornando real. É óbvio, tu não vai começar a pensar num elefante dentro do teu quarto e ele vai aparecer um elefante dentro do teu quarto, não vai cair do céu. Então, mas eu estou falando de coisas reais, palpáveis, que podem acontecer. Tu começa a pensar e a coisa acontece. Isso é a lei da atração. Masaru Emoto foi um escritor, um empresário japonês que ficou anos fazendo um experimento, tá? Onde ainda não foi comprovado cientificamente, acredito eu, mas ele fez um experimento por muitos e muitos anos, várias e várias vezes, que qual a influência que as palavras e os sentimentos tinham sobre a água. E nesse experimento, ele comprovou, então não foi um estudo ainda que foi analisado por diversos cientistas para ter comprovação científica, podemos dizer que é pseudociência. Nesse experimento do Masaru Emoto, ele comprovou que boas palavras e vibrações influenciavam no comportamento da água e como aquelas moléculas se realinhavam e se reagrupavam. Então, isso é mais uma maneira de dizer o quanto o teu pensamento, a tua vibração, a tua energia é importante para que tu tenha sucesso, tu tenha saúde, tu tenha felicidade, tu tenha dinheiro, tu tenha harmonia na tua vida. Porque isso tu pode ver, não foi só feito por cientistas e escritores. Isso é uma coisa que está impregnado em pessoas de sucesso. Tu vê que elas acreditam no que elas planejam, no que elas tentaram, no que elas focaram, antes de qualquer um acreditar, antes daquilo dar certo. Eles já sabiam que aquilo ia dar certo. Por isso eles tentaram. Tem a ver com persistência? Tem, mas tem a ver com crença, com positividade. Com quanto tu acredita que aquilo vai dar certo, que aquilo é real, que aquilo existe, que aquilo pertence a ti. Então, foca no que é bom para ti. Pensa nisso e mesmo que ainda não esteja acontecendo, haja e pense como se já estivesse acontecendo, como se já fosse teu, como se tu já vivesse aquilo. Acredita, vai dar certo. Vou tentar aqui falar de uma maneira científica, tá? Explicar de uma maneira diferente. O nosso intelecto, ele pensa e escolhe uma imagem. Digamos, dinheiro. E essa imagem é o que a gente deseja emocionalmente, é o que a gente espera, tá? Só que o que acontece? Aí a gente vai olhar nossa conta bancária, ela está vazia. Aí a gente vai ver a nossa vida e não achou o grande amor ainda. E aí, quando isso acontece, a gente pensa em ser contratado por uma grande empresa, fechar um grande negócio e aquilo ainda não aconteceu. Então a gente começa a procurar sinais na vida de que aqueles resultados vão acontecer, aquilo que a gente estava pensando. Quando aquilo começa a se mostrar que ainda não aconteceu, o nosso emocional começa a reagir, fazendo com que a gente tenha medo de que aquilo não aconteça ou de que não vai acontecer,
e esse medo gera uma energia negativa, uma energia ruim. Então, o que acontece? Viva, pense e sinta como se tudo já estivesse acontecendo. Mas como é que eu vou largar um currículo numa empresa e já me imaginar trabalhando nela? Pois é, não sei explicar isso. Mas pensa, analisa, finge que tu vai sair e tu tem que estudar, ou que tu vai pro teu outro trabalho enquanto tu não foi contratado naquele ali, e te sente como se tu já estivesse trabalhando naquele. Que tu pediu para ser promovido no trabalho. Quando tu chegar lá, não é para chegar lá dando ordem em todo mundo, como se tu já fosse diretor, gerente da tua empresa, mas sente como se tu já fosse. Vai lá trabalhando, tu trabalha no RH, tu trabalha como secretária, tu trabalha como vendedor, começa a sentir que tu já é gerente, que tu já é diretor. E sente aquilo para ti. Vai trabalhar, continua trabalhando na tua situação de vendas, mas como se tu estivesse sentindo que tu fosse diretor, que tu estivesse sentindo que tu fosse o gerente e correndo atrás daquilo. Não achou ainda o grande amor da tua vida? Pensa que tu já tem teu marido, a tua esposa, e a pessoa foi viajar, naquele momento tu tá sozinho, mas a pessoa vai chegar, vocês vão ter momentos bons, vocês vão ter momentos felizes, planeja o restaurante que vocês vão ir, aonde vocês vão passear, o que vocês vão fazer, o que vocês vão conversar, começa a agir como se já tivesse aquela pessoa na tua vida. Agradecer é uma coisa muito boa. Quando o cérebro agradece, ele sente que ele já tem. Isso é uma coisa que eu acho que falta muito no ser humano. Gratidão. Gratidão, não só pelo que tu tem, mas pelo que tu deseja, conseguiu e esquece de agradecer. Falar sobre dinheiro. Mas eu tô quebrado, eu tô devendo, eu tô pobre, eu tô não sei o que, mas pensa que vai dar certo. Imagina que tu já tem, te imagina comprando o carro que tu quer, te imagina mudando para o apartamento, para a casa que tu deseja, te imagina morando no país que tu quer, começa a vivenciar aquilo dentro da tua mente, a acreditar que aquelas coisas estão acontecendo, que isso facilita para que aconteça. E isso é real, é real. Leiam um livro, vejam um filme e comecem a fazer pequenos testes. Leiam o livro O Segredo, vejam o filme O Segredo, A Lei da Atração, e comecem a fazer pequenos testes. Tu vai ver que aquela coisa vai acontecer. Vai acontecer, pode não ser na mesma proporção, no mesmo tempo, mas isso vai acontecer. Começa a pensar e acreditar em ti, começa a pensar em coisas boas, começa a pensar e agir de maneira feliz, grata, e a vida vai te recompensar. Abraço, mimosas. Anderson King.